Você está no Gastroped Talks, um canal de educação continuada em gastroenterologia, hepatologia e nutrição pediátricas. Aqui trazemos as informações mais atualizadas e relevantes para médicos e demais profissionais de saúde interessados em aprimorar seus conhecimentos nessas áreas. Nossos episódios são realizados por especialistas que compartilham trabalhos e diretrizes recentemente publicados, além de dividir sua expertise para ajudar a melhorar a qualidade do atendimento aos pacientes. Olá a todos, sejam novamente muito bem-vindos ao Gastroped Talks. Hoje a gente vai conversar sobre os manejos, né, o manejo da gastrostomia e suas intercorrências na pediatria. Bom, esse artigo de revisão, né, foi endossado pela Aspen, publicado na Nutrition in Clinical Practice, um periódico de um bom fator de impacto, e ele resume todas as complicações e todos os problemas relacionados com a gastrostomia. E eu sugiro fortemente que esse artigo seja lido na íntegra, porque tem várias imagens, várias orientações, várias dicas, a gente não consegue colocar tudo isso aqui pelo tempo, né? Mas esse artigo vale muito a pena ser lido na íntegra. Vamos lá. Então, qual é a ideia, né? Por que a gente escolheu esse guideline, esse artigo para discutir sobre gastrostomia, né? Cada vez mais a gastrostomia está sendo difundida, né, entre as crianças, né? Por ser um procedimento seguro, eficaz, realizado por várias indicações, né? Cada vez mais conhecido pelos profissionais que fazem o procedimento e pelos pais das crianças, né? É um procedimento que está cada vez mais difundido, né? Só que com o aumento da realização da gastrostomia, trouxe junto o aumento das complicações. Algumas dessas complicações são evitáveis e outras não são evitáveis. As complicações evitáveis precisam ser discutidas, conhecidas, prevenidas ou rapidamente tratadas. Então, a ideia de discutir esse guideline é um dos poucos que fazem isso, né? Discutir na prática essas complicações, né? Então, é importante que os pediatras, os gastropedes, os cirurgiões gerais e os cirurgiões pediátricos conheçam essas complicações, porque são esses profissionais que vão estar na linha de frente dessas complicações, né? Bom, primeiro para falar sobre os tipos de tubo, né? Então, aqui os tubos mix, né, dessa marca, dessa holding aí, são os mais conhecidos, né? Os mais antigos também, já tem outras marcas, Avanos principalmente, mas são esses tubos os mais famosos aí, utilizados para as crianças. Eles têm duas entradas, uma entrada para dieta e outra entrada para líquidos, medicações e para lavagem da sonda. Eles são interconectados, né, e vão para uma via de saída comum. Tem um conector com uma válvula de fechamento automático. Na parte distal do tubo tem um disco que vai ser fixado à pele do paciente. Esse disco, ele aqui, a primeira dica que o artigo fornece aqui, esse disco vai ser ajustado na pele do paciente por fricção e não por suturas, curativos, algum tipo de amarração. Não, aqui a única forma de fixar o disco na pele do paciente é por fricção, né? E na parte mais distal do tubo, dentro do estômago, tem um balão. Esse balãozinho vai ser enchido com água, uma água potável, mas não precisa ser uma água destilada ou bidestilada, e não deve ser uma água salinizada. E nem o ar, porque isso pode entupir ou secar o balãozinho, né? Então é uma forma de perfurar, prender, então a gente não utiliza esse tipo de solução, né? Lembrando que cada tubo tem um tamanho, e esse tamanho é dado em Frenches. O French nada mais é do que 3 vezes o diâmetro do tubo em milímetros. Então, um tubo de 12 Frenches, ele tem 4 milímetros de diâmetro, ok? Bom, aqui são os bottoms, né? Os Mickey, os Mini One. Aqui ele até faz uma brincadeira que não é coincidência ter um tubo Mickey e uma Mini. Na verdade, não é para ser uma coincidência, Mickey e Mini. Mas são os dispositivos aqui de low profile, né? De baixo perfil, ou os bottoms, né? Que a gente conhece. Tem um balãozinho na parte interna também, igual ao balão do Mickey, né? A maioria deles. Mas tem alguns tubos aqui, alguns bottoms, que não tem
o balão. Ele tem uma fixação através de um cogumelo, né? São tubos mais caros, melhores por algum lado, né? Por alguns motivos ele é melhor, então ele precisa de mais tempo sem trocar, ele pode ficar até 6 meses sem trocar. Ele ocupa um volume menor dentro do estômago, mas, por outro lado, eles são mais difíceis de colocar e difíceis de tirar. Então, aqueles pais que fazem essa troca em casa mesmo, né? Pais de pacientes que já são gastrostomizados há muito tempo, fazem essas trocas em casa, no domicílio, já estão craques em fazer isso, né? Para esse tipo de tubo, né? Para esse tipo de bottom sem balão, é mais difícil. E as trocas, às vezes, são mais desconfortáveis, dói mais, pode dar mais êmese, né? Eles também são divididos em duas partes, né? Uma parte de fora e uma parte de dentro com o balão, né? E tem algumas medidas um pouco diferentes. Tem o tamanho do diâmetro, né? O diâmetro é dado em frentes aqui. O volume do balão, geralmente 2, 3, 5 ml. E tem um comprimento que vai da parte externa da pele até a mucosa do estômago. Esse é o comprimento que deve ser medido na hora de escolher o tamanho do tubo, né? Existem outros tubos que são adaptações, que foram inicialmente feitos mais antigos. Alguns locais ainda usam pela falta de algum tubo mais detalhado, algum tubo mais caro, que é o tubo de Malecot, de Foley, de Peser. Não é, o artigo mesmo cita que não é a melhor opção. Deve ser utilizado provavelmente, né, ou principalmente, quando você tem um prematuro que não tem mesmo o tamanho com o tubo com o menor frente possível, ainda fica grande para esse prematuro, então você pode adaptar uma Lecot, pode adaptar um Foley para esses casos. E naqueles pacientes que perdem o tubo, que o tubo saca, e aí, para não fechar o pertúrdio, vai lá e passa uma sonda ali provisoriamente no interior, ou o próprio pai em casa, a própria família passa em casa, até chegar no serviço de saúde e trocar para um tubo mais adequado, né? Existe um dispositivo, que é esse VTAD, que é um dispositivo para fixar, para estabilizar esses tubos, né? Porque o problema da sonda de Foley, por exemplo, que está na letra A, você passa a sonda fica solta, fica sambando, né? Então, eles criaram esse dispositivo para estabilizar, para fixar o tubo na pele, né? Entre aspas, uma gambiarra aí para conseguir fixar o tubo na pele, né? O problema é que todos esses tubos não são de silicone, são tubos de látex, né? E isso é mais alergênico, é muito mais alergênico do que o próprio silicone. Outra parte do tubo muito importante são os conectores. Os tubos têm um ou dois conectores, né? Um deles o padrão, que é para conectar, para passar a dieta, né? Que é bem conhecido. E existem esses outros conectores disponíveis no mercado dessa marca, né, do Enfit, que é um dispositivo específico para bloquear conexões incorretas. Então, aquele tubo que você pode conectar alguma coisa errada na saída da dieta. Então, eles criaram um dispositivo que tenta bloquear, tenta evitar esse bloqueio incorreto, essa conexão incorreta, né? Claro que tem algumas vantagens, mas ele é mais caro, ele é mais difícil de adaptar, ele é pouco conhecido, ele é pouco disponível, e esse artigo cita também que as complicações da conexão errada não são tão perigosas assim, a ponto de você ter que comprar um conector específico para bloquear esse tipo de conexão errada, né? Mas a título de conhecimento, aqui tá os desenhos, né? Aqui são as opções do mercado, existem esses novos conectores aí já disponíveis no mercado. Para colocar o tubo, pode ser de forma percutânea, endoscópica ou cirúrgica, né? Mas todos eles seguem o mesmo princípio. O local da pele que vai ser feito a incisão para conectar o tubo deve ser feito na abertura do reto abdominal, tem que ser longe das costelas, né? Lembrando que a criança vai crescer, a caixa torácica vai expandir, e isso pode, o local de inserção, de colocação do tubo pode conectar, encostar nas costelas, e isso gera dor, e não ter como reverter isso, né? Tem que trocar o local da gastrostomia futuramente, e tem que ser próximo da grande curvatura na parte mais distal do corpo do estômago, né? Uma dica que ele dá aqui, na inserção do tubo e na avaliação rotineira do tubo no ambulatório, não ficar girando o disco do tubo. Isso não se faz de forma rotineira, só uma tração para ver qual que é a distância entre o disco e a pele do paciente, sem ficar girando o tubo de forma desnecessária. Isso pode perfurar o balão, isso pode machucar a pele, isso pode deslocar o tubo. Então, não é recomendado fazer isso de forma rotineira, né? Bom, a técnica cirúrgica aberta, a técnica de Stan,
foi uma das primeiras a ser feita, né? O estômago é fixado ao peritônio no quadrante superior esquerdo e ao local onde vai ser feita a passagem do tubo, né? Depois de 30 dias isso já está epitelizado, você pode trocar esse tubo aí para um bottom, né? Ou um tubo de baixa amplitude, né? Um low profile, né? A técnica Genway é uma técnica posterior à técnica de Stam, é feito com o uso de grampeadores. As técnicas laparoscópicas são comumente feitas, né? São mais modernas e menos invasivas do que as técnicas abertas, né? São mais atuais, né? Geralmente coloca-se um ou dois trocáteres, pelo menos dois trocáteres são colocados ali, um na cicatriz umbilical e um na região onde vai ser feita a gastrostomia, né? E aí você faz essa incisão, você coloca a incisão, coloca esses fios e o fio vai tracionar e puxar para marcar o local onde vai ser feita a gastrostomia. E a técnica endoscópica percutânea, né? Existe a técnica percutânea isolada, que é feita por radiologia intervencionista, pouco comum, e a técnica endoscópica percutânea, que é a técnica mais comumente realizada aí. Por endoscopia, você infla o estômago, faz uma punção através da pele e aí faz a colocação do tubo através de um fio para posicionar corretamente no local adequado, né? Esses tubos da técnica percutânea não possuem balão. Geralmente eles são ancorados tanto na pele quanto no estômago por um bumper, né? Eles não possuem balão comumente. No pós-operatório imediato, não precisa utilizar antibiótico tópico, antibiótico sistêmico. Você precisa tratar a dor e o desconforto do paciente, tanto para êmese quanto para a dor da inserção do tubo, né, no pós-operatório imediato. Medicações já podem ser feitas logo que acaba a gastrostomia, logo que termina o procedimento, você já pode realizar a lavagem, pode realizar medicações no local correto, né, do tubo. A dieta, eles não batem o martelo aqui, o local, o tempo adequado para fazer a dieta, mas o paciente tendo uma recuperação anestésica adequada, já pode colocar a dieta comumente ali entre 2, 4, até 6 horas da inserção da gastrostomia, já pode fazer dieta. Lembrando de não oferecer o volume total no primeiro dia, né? Colocar um volume menor, 25, 50%, e no segundo dia, volume normal, dieta normal. No primeiro dia, esse paciente já pode molhar, mas não pode banho de submersão, né? Então, ele vai entrar numa piscina, por exemplo, só quando esse pertuto estiver epitelizado, né? Os cuidados são só locais, né? Pode sair uma secreção, pode sangrar um pouquinho no começo, pode ter dor, isso vai ser tratado só de forma tópica, local, ou com analgesia simples, nada muito complexo aqui. Nos acompanhamentos, né, no pós-operatório tardio, os bottoms, né, ou os tubos com balão, né, não necessariamente o bottom, mas os tubos com balão vão ser trocados a cada 2 a 3 meses, e aqueles que não têm o balão, tipo cogumelo, por exemplo, podem ser trocados a cada 6 meses, né? A primeira troca, independente do tipo do tubo, deve ser feita supervisionada num serviço de saúde, e aí o pai, a mãe, o cuidador vai ser treinado para fazer essa troca posteriormente em casa, sem problema nenhum, né? Lembrando que quando você vai avaliar a tração do tubo, né, ou a inserção do tubo na pele, não girar o tubo, a gente comentou isso, né? Aqui eles fazem só o teste de levantamento, você faz uma leve tração, e essa distância entre o disco e a pele tem que estar por volta de 2 a 3 milímetros. Se você puxar o tubo e a pele vir junto e rechaçar a pele, encurvar a pele, quer dizer que o tubo está muito fixado, tem que soltar um pouquinho. Se você tracionar o tubo e ele vir mais do que 3, 4 milímetros, quer dizer que esse tubo está muito frouxo. Não quer dizer que o ósteo está muito largo, não, sim que o tubo está muito frouxo. A fixação do tubo, do disco na pele está muito frouxa, muito separada. Uma dica aqui para quem vai lidar com curativos, né, ou para a equipe da enfermagem aqui, ou para os pais, ou para os próprios médicos que vão fazer esse curativo inicial, os curativos da gastrostomia devem ser estreitos e altos, e não curativos rasos e compridos, que é o que a gente costuma ver na prática, né? Aqueles curativos que cobrem quase toda a circunferência abdominal, mas são estreitinhos. Não, a ideia aqui é que seja um curativo alto e estreito, né?
Bom, vamos então aos problemas, as principais intercorrências aí com as gastrostomias. O primeiro deles é o vazamento. O vazamento pode ser pelo tubo ou ao redor do tubo. Vazamentos pelo tubo geralmente indicam falha mecânica na válvula do tubo, aqueles tubos mais antigos ou que teve algum problema, alguma tração exagerada, pode ter uma falha na válvula e essa válvula vai ficar vazando, né? Então, a ideia aqui é deixar essa válvula fechada, fechar a abinha dessa válvula, da conexão com a dieta, e deixar esse conector o mais esticado possível, para deixar um ângulo reto entre o conector e a pele, para que, mesmo que ele saia um pouquinho de secreção, não fique vazando pela pele, né? Não fique caindo na pele ou na roupa do paciente, enfim. Quando o vazamento acontece ao redor do tubo, se eu tenho um tubo que está muito longo, o balão pode estar solto, e aí eu vou ajustar o tamanho. Então, se eu tenho um tubo que está muito comprido, o paciente, o balão está sambando lá dentro do estômago, e isso está fazendo um vazamento ao redor do tubo, né? Posso ter falha no balão, por isso trocar sempre o balão a cada 2 a 3 meses, ele pode vazar, estourar, explodir, né? Então, isso tem que ser avaliado toda vez, tem que desinsuflar, insuflar o balão para ver se não é ele que está causando o problema, o vazamento ao redor do tubo. Outro problema menos comum, mas deve ser sempre lembrado, é a obstrução na via de saída. Pacientes que têm gastrostomia por motivos de gastroparesia com neuropatia ou algum outro tipo de doença neurológica, pode ter uma desmotilidade, e isso quando você infunde uma dieta de grande volume, uma dieta com grande osmolaridade, uma dieta com uma grande velocidade de infusão, pode fazer uma obstrução funcional da via de saída e esse paciente começar a ter distensão abdominal e vazamento ao redor do tubo. O tubo que está muito distal, também, esse não tem jeito. Ou você troca o frente, ou você faz uma reabordagem cirúrgica. Uma opção é trocar por um tubo sem balão, né? Aqueles tubos que estão muito distais ao local onde deveria ser feito, né? E aqui uma dica é que a tração excessiva ou ficar aumentando o diâmetro do tubo, aumentando o frente, não evita vazamento. Pelo contrário, ele vai alargar o ósseo cada vez mais e alargando o ósseo, depois não vai ter tubo tamanho suficiente para essa criança, né? É um erro muito comum. Quem participou da reunião online viu que a gente discutiu bastante isso, né? De que uma forma de que os profissionais se utilizam para resolver os vazamentos do tubo é ficar aumentando o diâmetro até um diâmetro que não tem mais como aumentar, né? E você tem um ósseo largo e o paciente continua vazando, né? Bom, outro problema bem comum em relação às gastrostomias é o sangramento. O sangramento, mais uma vez, também pode ser pelo tubo e também pode ser ao redor do tubo. Se o sangramento é dentro do tubo, né? Aí eu tenho um sangramento, na verdade, da mucosa gástrica. Isso pode ser por irritação do procedimento nos primeiros dias de pós-operatório, pode ser por excesso de medicação anti-inflamatória ou naquelas paradas súbitas do uso de IBP, e aí você vai considerar um tratamento da causa que pode estar levando essa gastrite, né? Esse sangramento pela mucosa gástrica. Sangramentos mais comuns são ao redor do tubo, ou por tecido de granulação, ou pelo prolapso da mucosa. Então, ele coloca imagens, várias imagens ao longo do artigo, diferenciando tecido de granulação e prolapso de mucosa, né? E para o tecido de granulação, tratamento com nitrato de prata, corticoide tópico, aqui ele usa o exemplo da triancinolona, que é mais fácil de encontrar, né? Água e sal, simples, fácil, é o água e sal de cozinha mesmo, né? Bem seguro de ser feito, bem fácil, os pais gostam bastante, não irrita a mucosa, né? Diferente das outras opções aqui, que às vezes queimam ou machucam a pele sã, né? Então, o sal, ele tem essa vantagem de não ter essa lesão da pele que está saudável, né? Essas outras opções são opções menos viáveis, ainda em desenvolvimento, com poucos resultados, tipo antibiótico tópico, tipo timolol, né? Então, ainda são opções incipientes aí, né? O prolapso de mucosa deve acontecer por uma restrição da saída gástrica, por obstrução na via de saída ou por algum problema anatômico que está dificultando a saída, e aí pela infusão da dieta ele acaba prolapsando, né? Então, diferenciar, aqui é um dos exemplos aqui, diferenciar tecido de granulação do lado esquerdo de prolapso de mucosa do lado direito, né? Isso é muito importante para não fazer tratamento errado. Muito comum tratar prolapso como sendo um tecido de granulação, né?
Outro problema aqui do tubo é o deslocamento, né? O deslocamento do tubo pode acontecer por explosão do balão, por alguma tração súbita, né? E aí, quando isso acontece, orientar os pais, repassar o tubo, o mesmo tubo, se estourou o balão, não tem como passar, mas passar qualquer sonda, qualquer coisa que tenha ali, ou na casa, pacientes estão preparados para isso, ou no serviço de saúde mais próximo, até conseguir repassar o tubo adequado para aquela criança, né, com tamanho adequado e tudo mais, né? Mas o importante aqui é não deixar fechar esse pertuito, né? Se esse deslocamento for antigo, né, uma das opções aqui é dilatar o pertuito. É um procedimento que dói, que incomoda, tem que ser feito dentro de um serviço de saúde por um profissional que saiba fazer essa dilatação, né? Caso isso não volte a abrir ou aumentar o pertuito, vai ter que fazer um novo procedimento cirúrgico, né? Aqui é interessante que ele mesmo coloca aqui que não usar a sonda de Foley temporariamente, mas ao mesmo tempo ele coloca lá atrás que uma das indicações de usar Malecô, Foley, que não seja um tubo adequado, é justamente para evitar que esse pertuito feche, né? Então aqui ele se contradiz um pouquinho, mas a ideia aqui é passar a sonda ou qualquer sonda que você tiver para manter esse paciente com o pertuito aberto até você conseguir trocar a sonda, né? Se você não consegue, por algum motivo, remover o tubo, talvez seja porque o balão não consegue ser esvaziado, porque a válvula entupiu, né? Então a ideia é colocar uma agulha aqui às cegas e furar o balão, né? Estourar o balão, aí depois você vai trocar o tubo, né? Claro, você lesou o balão, né? Outra ideia aqui é por obstrução, né? Obstrução pode ser pela dieta espessa, pode ser por água com sal, pode ser pelas medicações, você tem várias medicações que entopem o tubo. A ideia é toda vez, usou a medicação, lava o pertuito, sempre fazer isso. Se a obstrução for definitiva e não conseguir corrigir, troca o tubo. A única opção aqui é trocar o tubo, né? A dor, né, e vermelhidão na pele, talvez sejam aí as alterações mais comuns, né, para quem usa gastrostomia. A dor pode ser pelo balão que está dentro do pertuito, né, aí você vai saber isso quando o paciente tem uma dor muito intensa, o tubo que não consegue ser mobilizado, não consegue girar, e quando você esvazia o tubo, o paciente melhora imediatamente, né? Então, se o paciente tem uma dor importante no local da gastrostomia, primeira coisa é ir lá e desinsuflar o tubo, ou tentar desinsuflar o tubo. Se não for possível, furar o tubo para ver se isso vai resolver a dor do paciente. Aí depois você vai medir adequadamente, colocar um tubo do tamanho adequado para essa criança, né? O paciente pode ter dor porque o tubo está muito apertado, né? E aí você vai ver quando você vai fazer o teste de tracionar o balão, a parede abdominal é rechaçada e a pele vem junto com a tração do balão, né? Ou quando o paciente tem uma Buried Bump Syndrome, né? Então você tem que trocar para um tubo do tamanho adequado, né? Quando o tubo está muito próximo das costelas, né, principalmente aqueles que foram feitos de forma percutânea, não tem outra opção aqui a não ser tirar o tubo e passar novamente, né, uma reposição cirúrgica. Infecção bacteriana, você vai ver isso quando você tem um granuloma abscedado ou um tecido de hipergranulação com fístula, né? Você vai tratar isso com antibiótico sistêmico e cirurgia. Não adianta fazer cultura de pele, cultura do tecido de granulação, cultura de prolapso, cultura de granuloma abscedado, não adianta, né? Porque isso, na verdade, vem germes de pele, não é a ideia aqui tratar esses germes de pele, né? Então, a ideia é resolver o problema para depois trocar, se for necessário, trocar esse tubo. Por fim, a vermelhidão, né? Aquela hiperemia em volta ao redor do tubo, né? E pode ser por infecção fúngica, principalmente aqueles pacientes que têm um vazamento crônico da gastrostomia, né? Aí você vai tratar com antifúngicos tópicos, dermatite pela própria infusão da dieta, dermatite pela saída de secreção gástrica, dermatite por lesão local, né? Periostomia, né? Talvez tratar a causa disso e fazer os cuidados locais e queimaduras químicas, né? Aqui, a sulfadiazina de prata é uma boa opção até você remover a causa e resolver o problema desse vazamento aí, né? Bom, são os principais problemas relacionados à gastrostomia. Nos vemos no próximo episódio. Fique por dentro das últimas novidades e descobertas em gastroenterologia, hepatologia e nutrição pediátrica no nosso canal do YouTube e também presente nas principais plataformas de podcast.